amigos e amigas da Rede Celebra, das comunidades eclesiais de base, companheiros e companheiras do Movimento de Trabalhadores Cristãos e do MMTC, amigos e amigas do Brasil, da Itália, da Alemanha, da Holanda, da França, da Espanha e de Portugal. Mais uma singela reflexão que confio à meditação de vocês. Olá, gente querida, mais uma vez, mais uma semana, celebrando essa reflexão juntos e juntas da Boa Nova, segundo a ótica da classe trabalhadora. Agora vivendo esse quarto domingo do Advento, a quarta semana. Esses momentos finais de preparação, não para uma data, não apenas para uma memória, mas para uma vivência contínua do Natal, da visita, da vinda de Jesus Cristo em nosso meio e na nossa história. Então, uma saudação a todos e todas, muita saúde, muita paz, para a gente caminhar nessa reta final desse tempo bonito. Denuncia o pecado deste povo, desta igreja, pois parecem me buscar e seguir os meus desejos. Sempre falam santidade, vem a mim para que os veja. Clama em alta voz, sem receio e temor, tua voz qual trombeta ressoa. Perguntais por que desprezo todas vossas penitências. É porque quando as fazeis, abafais a consciência. Só buscais vosso interesse e usais de violência. Clama em alta voz, sem receio e temor, tua voz qual trombeta ressoa. Penitência que me agrada serão vossas romarias, procissões, missais e cultos, confissões e cantorias. Se oprimis os pequeninos e espancais em pleno dia. Clama em alta voz, sem receio e temor, tua voz qual trombeta ressoa. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Nascimento de Jesus. Eis como nasceu Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava desposada com José. Antes de coabitarem, aconteceu que ela concebeu por virtude do Espírito Santo. José, seu esposo, que era um homem de bem, não querendo difamá-la, resolveu rejeitá-la secretamente. Enquanto assim pensava, eis que um anjo do Senhor lhe apareceu em sonhos e lhe disse: José, filho de Davi, não temas receber Maria por esposa, pois o que nela foi concebido vem do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, a quem porás o nome de Jesus, porque ele salvará o povo de seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor falou pelo profeta. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz a um filho, que se chamará Emanuel, que significa Deus conosco. Despertando, José fez como o anjo do Senhor lhe havia mandado, e recebeu em sua casa sua esposa. E sem que ela tivesse conhecido,
ela deu à luz a seu filho, que recebeu o nome de Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O Senhor esteja convosco. Essa frase, essa saudação, esse desejo permeia as nossas comunidades, em vários ritos, especialmente em dois muito fortes. No rito da escuta da palavra, no anúncio da boa nova e na partilha do pão. Bem, essa saudação, esse desejo é síntese do advento e do Natal de Jesus. É a convicção de que o Senhor de fato está conosco. O Natal, pensado de maneira teológica, é isso. É a vivência da relação de Deus e a humanidade. Ele está conosco. Ele é um com a nossa gente. É Emmanuel, Deus conosco. Um com a gente, enquanto um com Deus. Ora, refletir o Natal, vivenciar o Natal, é vivenciar a relação mais profunda entre Deus e a humanidade. Por isso é que isso precisa de um tempo onde a gente reflita os vários símbolos e sinais que essa relação entre Deus e a humanidade nos provocam, nos motivam. E aí esse tempo a gente chama de advento. É nesse tempo que a gente percebe figuras como a presença simples, mas muito forte de Maria, como a presença profética, denunciadora de João Batista, os símbolos da própria natureza, a terra seca que precisa florir, os caminhos que precisam ser endireitados, os animais, o lobo e o cordeiro que vão comer no mesmo pasto. Ora, todos esses símbolos nos ajudam a construir essa ideia, essa força, essa convicção mística de que Natal é a relação mais amorosa entre Deus e a humanidade. Nesse sentido, Advento não é só a memória. O Natal também não é só uma memória. A gente corre o risco de ficar dizendo para as várias pessoas, principalmente para as nossas crianças, que o Natal é o aniversário de Jesus. Natal, quando eu falo disso, eu estou falando do tempo todo, do tempo do Advento e do Natal, não é uma memória. Jesus continua sendo Deus conosco, com a gente, com o nosso povo presente na história. Eis que estarei convosco todos os dias até o fim dos tempos. Esse é o Deus conosco, que continua com a gente. Daí o próprio São Paulo nos faz questão de deixar claro isso. Se Deus está conosco, quem será contra nós? Ou seja, Ele está com a gente não pode temer nada. E para quem ainda sente dúvida nisso, o próprio Paulo faz uma das perguntas mais bonitas, mais significativas de toda a tradição bíblica. Quem nos separará do amor de Cristo? Quem vai nos separar dele, se ele está com a gente? Ele desceu e foi ao mais simples da nossa realidade para ninguém ficar por baixo dele, para ninguém ser mais desprezado do que ele. Na humanidade do Cristo, que nasce num coxo, num lugar fedido, podre, ali está a certeza de que o discurso do Deus acima de todos nunca serviu e nunca servirá. Porque nosso Deus está com a gente. Eu comecei dizendo, o Senhor esteja convosco. E certamente daí você disse, Ele está no meio de nós. Jamais diremos, Ele está acima de nós. Sempre diremos, Ele está no meio de nós. Essa é a presença mística, a força
da mensagem do Advento e do Natal de Jesus. Essa é a razão porque a gente se prepara para vivenciar isso. Repito, não como uma memória, não como uma data, não como mais uma idade nova. Não é isso. É a renovação constante da aliança. Deus vem morar com a humanidade. A humanidade se reúne para renovar essa aliança constantemente. E como classe trabalhadora, o quanto a gente deseja renovar essa aliança. Porque é nessa relação amorosa de Deus com a humanidade que a gente sente a força daquilo que é reino de Deus. Justiça, comida para todo mundo, trabalho, teto, terra, vida nova. É por isso que esse menino nasce entre trabalhadores rurais, cercado de uma situação pobre, filho de um operário carpinteiro, filho de uma jovem mulher periférica. É nesse sentido, é sobre esse presépio que a gente celebra essa esperança, essa mística e essa renovação da aliança que a gente chama de Natal. Ora, esses são os símbolos que nos ajudam a viver isso. Qualquer outro símbolo mercadológico é enfeite. A gente precisa ir em busca dos símbolos que nos ajudam, que nos preparam como militantes e agentes de pastoral para viver esse Natal, um Natal de esperança. Um Natal que resgate, se de uma forma resgata, renova a aliança entre a humanidade e Deus, que sirva também de sinal para a gente, para resgatar em nosso país a esperança, a dignidade e a vida do nosso povo. Colado a esse tempo do Natal, vamos vivenciar esse novo tempo de resgate democrático no nosso país. Que de fato o Deus conosco esteja presente na nossa história para nos ajudar, para nos encorajar. E o texto bíblico que a gente leu hoje diz muito disso. Diz como Deus nos ajuda presente na história a romper com as formas de opressão do nosso povo. Ora, o próprio texto bíblico que a gente leu diz muito forte para a gente que a intervenção, que a encarnação do Verbo neste mundo per si já provoca rupturas. A própria tradição e o começo do Evangelho segundo Mateus nos coloca que a genealogia de alguém era dita mediante os homens. A lógica de A gerou B, B gerou C, Abraão gerou Jacó, Jacó gerou Isaac, e assim vai. Quando o texto que nós lemos começa a narrar a origem de Jesus, essa sequência ela é quebrada, ela é esquecida. Na hora de falar de Jesus, a sua origem ele nasceu de Maria. Essa ruptura com a herança patriarcal é extremamente significativa para a encarnação, para a relação amorosa de Deus com o seu povo. O Deus que rompe com o patriarcalismo. Aquilo que se segue é muito forte. Maria já estava prometida em casamento. Ou seja, o casamento era feito em 2 etapas. Primeiro, se dava em casamento com assinatura de contrato e depois, cerca de um ano depois, havia a festa de casamento e aí a consumação do casamento para que os dois pudessem morar juntos. Antes disso, o Espírito de Deus pousa sobre Maria e a encarnação começa. Ora, a vinda de Deus e a sua relação amorosa
não ter vindo mediante a relação, mediante a aceitação ou a participação masculina, é também significativo para a gente entender a ruptura com o patriarcalismo. Jesus nasceu de Maria, essa é a origem registrada. Mas evidentemente há um personagem aqui, José. E aqui o nosso irmão Cornélio, um teólogo das comunidades de base, que de vez em quando cito, porque gosto muito da sua sensibilidade com a leitura popular da Bíblia, nos lembra que aqui José, que recebe o anjo, que escuta o anjo, ou seja, escuta o próprio Deus, representa a humanidade, representa todos e todas nós na relação com Deus. Este José recebe esta notícia. E segundo a tradição, José era justo. Um termo bonito, até hoje as nossas comunidades sempre relembram isso. José era o homem justo. Só que para aquela tradição, para aquele povo, o homem justo é o homem que observa a lei, que vive na risca da lei. Então, a justiça de José, ao saber que Maria já estava grávida, percebam que há um hiato. A gente não sabe como é que o José descobriu isso. A probabilidade de que a própria Maria tivesse dito, e aí ele tenha se reservado. Mas a gente não sabe disso. Mas segundo a justiça daquele momento, uma vez que José era justo, ele deveria procurar testemunhas, levar ao templo e deixar que a sentença fosse cumprida. Aquela jovem mulher periférica deveria ser apedrejada. Ela traiu o seu marido. Ela vai ter um filho que não é dele. E isso seria justiça. José seria o justo, conforme o modelo de justiça da época. Mas o que é que José faz? Resolve deixar Maria em segredo, não leva o caso ao templo e ainda iria sair desmoralizado, porque ele era quem a iria abandonar. Isso é um sinal muito forte para a gente. Na lógica da encarnação, na lógica da relação amorosa de Deus com o seu povo, justiça não é necessariamente observar a lei. Justiça é a misericórdia. Justiça é olhar o mundo com os olhos de Deus. Tanto que, ao saber da notícia, através do anjo, José retorna e constrói vida de família com aquela mulher, com aquela que foi prometida a ele. José opta pela misericórdia. Para José, justiça não é a observância da lei quando a lei mata, quando a lei é letra morta. Ora, a gente vê no nosso país muitas pessoas, em nome de um fascismo, em nome de um golpismo, desrespeitarem a lei, as regras democráticas. Mas a gente que é classe trabalhadora, a gente que há muitos anos constrói vida digna nas pastorais, nos sindicatos, nas nossas igrejas, nos partidos, nos coletivos, nas associações de moradores, a gente sabe que muitas vezes para o nosso povo ter vida, a gente teve que agir com desobediência civil, a gente teve que agir entendendo que a lei maior era o amor. A gente muitas vezes teve que entender que a propriedade privada construída nas mãos dos latifundiários não era vida. E por isso a gente teve que dar apoio a todos os trabalhadores e trabalhadoras que não têm terra para plantar. A gente vai para as nossas cidades, encontra várias casas, vários imóveis
desocupados e o nosso povo na rua. E a gente sabe que lei do amor mesmo aí é que o pessoal em situação de rua ocupe os espaços que lhes foram tomados. Justiça, seguindo o exemplo de José, um operário artesão. Justiça é agir com misericórdia e é ter compreensão do projeto do reino de Deus. Justiça não é ser escravo da lei que mata e que oprime. Justiça não é ser escravo da lei que apedrejaria aquela mulher e que apedreja várias mulheres hoje em dia. Quando vítimas de assédio, de violência, chegam em delegacias e são ainda mais discriminadas. O reino de Deus começa na relação amorosa de Deus com o seu povo, na opção de que sua origem seja registrada, vinda de uma mulher pobre, jovem, periférica. Vem da ruptura com o patriarcalismo. Jesus não será conhecido como a sua origem é de fulano ou ciclano, mas sim filho de Maria. Como nós cantamos, fruto ainda da tradição do Antigo Testamento. Da cepa brotou a rama, da rama brotou a flor, da flor nasceu Maria e de Maria o Salvador. O reino de Deus tem origem na mulher. A própria Elza Soares cantava isso. Deus é uma mulher preta. Ou seja, para nós, se a gente pega isso como uma frase poética para refletir essa caminhada teológica da gente, o reino de Deus, na sua encarnação amorosa, parte da mulher, e da mulher periférica, Maria, de uma colônia favela chamada Nazaré. Esse reino rompe com o patriarcalismo e esse reino implanta uma nova forma de justiça. Justiça não é a escravidão da lei. Justiça é a transformação desse mundo em misericórdia, em amor, em justiça, em caridade, em fraternidade, em solidariedade. É essa justiça que José aprendeu e é dessa justiça que o profeta Isaías dizia do próprio Jesus. A justiça é tão importante para quem virá que ela é o cinto que circunda a sua cintura. Gente, muita saúde, muita paz, muita força para a gente vivenciar essa última semana do Advento. Que seja uma semana de partilha. Ainda dá tempo para a gente percorrer os vários lugares onde a gente precisa ser presença. Em muitos lugares onde o Natal corre risco de não acontecer. Vamos correr atrás disso? Podemos fazer isso? Vamos correr atrás dos lugares, das famílias, das pessoas onde o risco grande do Natal não acontecer. Vamos construir essa semana pontes para que esse Natal surja. Com justiça, com ruptura daquilo que oprime, com vida nova e lembrando que a relação amorosa de Deus com a sua humanidade surge de uma mulher. Muita saúde, muita paz, um cheiro grande para todos e todas. Aquele que a terra
estás. Emanuel, Deus conosco, vem ao nosso mundo, vem. Vem teu rebanho salvar, mostra o amor que lhe tens. Emanuel, Deus conosco, vem ao nosso mundo, vem. Salva e protege esta vinha, foi tua mão que a plantou. Emanuel, Deus conosco, vem ao nosso mundo, vem. Salva e confirma este eleito, ele que é nosso pastor. Emanuel, Deus conosco, vem ao nosso mundo, vem. Como o sol nasce da aurora, de Maria nascerá. Aquele que a terra seca em jardim converterá. Ó Belém, abre teus braços ao pastor que a ti virá. Emanuel, Deus conosco, vem ao nosso mundo, vem. Emanuel, Deus conosco, vem ao nosso mundo, vem. Gostou do que acabou de ouvir, do que acabou de ver? Se você gostou, divulgue. E além de divulgar, inscreva-se no canal TV MTC. Simples assim. Aperte no botão inscreva-se. E assim você está fortalecendo um instrumento de formação e de informação da classe trabalhadora, das trabalhadoras cristãs, dos trabalhadores cristãos. Contamos com essa sua colaboração.